Então hoje a gente vai convidar, já foi convidado, né? Pela nossa irmã Thalissa, a mãe dela, que é presidente do centro lá de Quirinópolis, Bezerra de Menezes, né? Então vai dar uma aula para a gente aqui hoje. Tá? Então eu convido a dona Eva para vir aqui. Muito boa noite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu quis correr, mas não teve jeito, né? Thalissa falou, vem, mãe. Aí eu pensei assim, outro dia, né? Eu chamei ela para ir fazer uma palestra lá em Quirinópolis. Era meu dia e eu a chamei e ela foi. Com tanto carinho, com tanto amor. Falei, não posso desapontar essa menina, né? Vamos lá. Mas estou assim, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Sei que aqui não é palestra, né? Aqui é um estudo. E achei muito bacana isso, porque acaba que a gente precisa estudar um pouquinho para vir também compartilhar aqui com vocês, né? Quero dizer para vocês, antes de mais nada, que eu estava olhando ali aquela minha foto, né? Achei tão chique. E pensando assim, gente, Jesus, ele é formidável, né? Como é que ele escolhe pessoas assim tão pequenas, tão insignificantes, para ser portadora dos ensinamentos dele, da palavra dele, não é? E aí a gente lembra quando ele escolheu os seus apóstolos, né? Era cada um pior do que o outro, né? Cheio de defeitos, cheio de tantas imperfeições, né? E com a gente não é diferente. E aí, às vezes eu fico pensando assim, hoje eu estou na coordenação de um centro espírita, lá em Quirinópolis. E eu fico pensando, Jesus, ele é doido, né? De fazer isso comigo, logo eu, né? Porque eu não sou de berço espírita. Eu não sou de berço espírita, eu sou de berço católico. E fiquei 10 anos num convento. E hoje eu estou como presidente de um centro espírita. Não é muita doideira? Não é? Mas aí eu fico pensando assim, eu não sei muita coisa de espiritismo, não. É verdade, eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. A única coisa que eu sei, que eu entendi de espiritismo, não menosprezando as obras, né, as obras básicas, o fundamento da doutrina, não é isso que eu quero dizer para vocês. Mas o que eu pude compreender do espiritismo até hoje é que é necessário compreendermos os ensinamentos de Jesus, independente de qualquer religião. Independente. Compreender os ensinamentos de Jesus, trazer esses ensinamentos para dentro de nós, que esses ensinamentos sejam colocados em prática, né, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e com isso nós possamos contribuir e colaborar e auxiliar com o crescimento daqueles da nossa convivência, seja familiar, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na nossa cidade, seja no nosso planeta. Porque um pouquinho de cada um se torna grande, né? No coração de Jesus. Então é isso. A gente vem estudando, mas quem sou eu? Quem sou eu, né? Tem muita gente que já está lá na frente. Eu ainda estou engateando ainda nessa questão. Mas aí, então, trazendo esses ensinamentos, né, para nós temos procurado, vou falar um pouquinho da nossa experiência, nós temos procurado, dentro da Casa Espírita, colocar esses ensinamentos em prática e dar oportunidade
para que outras pessoas possam vir também fazer o mesmo, né? Então, hoje, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que é o CEBENC, vários trabalhadores estão chegando, jovens, crianças, uns mais idosinhos, né, mais experientes, mas todo mundo despertando consciências, todo mundo querendo trabalhar. Então, eu tenho compreendido que isso é colocar o ensinamento de Jesus em prática, que é ajudar, é fazer com que, é dar oportunidade, dar condições para que as pessoas possam evoluir através do estudo e através do trabalho, através da convivência, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre Jesus, o nosso alimento diário. Nós sabemos que o nosso corpo físico, para ele sobreviver, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser alimentado, não é isso? Com tanta coisa boa, com tanta coisa gostosa, não é isso? Precisamos das vitaminas, proteínas, etc. e tal. Mas nós sabemos também que nós não somos feitos só de corpo físico. O corpo físico é um veículo maravilhoso, material, que Deus nos emprestou para que o nosso espírito possa evoluir enquanto nós estivermos de passagem aqui neste planeta Terra, não é isso? Muito bem. Esse corpo físico, ele é material. Quando nós desencarnarmos, ele fica por aqui, né? Apodrecendo, acabando, mas o nosso espírito, ele continua mais vivo do que nunca. Continuamos vivo, continuamos vivendo. Tá bom, se o meu corpo físico precisa de alimento e nós buscamos esse alimento todos os dias, que a gente nem aguenta ficar passando fome, né? A gente quer comer mesmo, quer se alimentar. A gente vai atrás, a gente busca, a gente faz, né? Nos movemos em busca do nosso alimento para o corpo físico. Se nós somos físico e espiritual, onde é que nós estamos buscando o nosso alimento espiritual? Essa é a pergunta para nós nessa noite. E não pensem vocês que eu estou aqui na frente falando só para vocês. Não, estou falando para mim primeiro, tá? É um dedinho para lá, 3 para cá e 1 para Deus. Não é isso? Então, a pergunta é, onde nós estamos buscando o alimento para o nosso espírito? Jesus diz lá no Evangelho, eu sou o pão da vida. Quem vir a mim não passará fome. Pão remete a alimento. Que alimento seria esse? E eu estava aqui hoje pensando, né? Aqui em São Simão, vocês têm um exemplo maravilhoso do que eu vou falar agora. Aqui passa um rio muito importante, né? Que é o rio Paranaíba. Vocês já imaginaram quantos litros de água deve passar por dia, só ali perto da ponte ali? Passar por dia, né? Porque o rio vai, né? Ele corre. Está ali, rio Paranaíba. Se eu for ali naquele rio, com um copinho, com a xicrinha de café, buscar água para mim, será que eu vou encontrar água naquele rio que caiba num copinho de café? Num copo maior, num litro, numa como é que chama o carro grande que busca água, Thalys? Num caminhão-pipa. Será que tem água suficiente ali para encher, para encher
aquilo que eu estou precisando, eu posso ir com quantos eu quiser, lá vai ter. Então, estava pensando, né? Jesus está para nós como alimento, assim como o rio Paranaíba está para nós com a sua água. A pergunta para nós é: quanto de água eu quero para a minha vida? Eu quero uma xicrinha? Eu quero um caminhão-pipa? Eu quero muitos caminhões-pipa? Quanto que eu quero? Quem pode decidir isso é cada um de nós. Ele está para nós. Ele está para nós assim como o rio está para nós. Quanto que nós queremos, né? Então, Jesus, ele é esse alimento. E hoje a nossa proposta aqui é, de fato, a gente poder refletir. Eu estou realmente me nutrindo com Jesus, assim como eu busco o alimento e a nutrição para o meu corpo físico? Quanto de Jesus eu estou levando para a minha vida? Quanto? É uma pergunta para nós refletirmos nesta noite. Allan Kardec perguntou aos espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta foi curta e curta: Jesus. Foi Jesus. O nosso planeta, gente, é um planeta tão pequenininho. A gente pensa que a gente é o máximo, né? Aqui na Terra, que a gente é tudo, né? E a gente esquece que o nosso planeta é um grãozinho de areia diante da grandeza do universo. Mas não tem problema ele ser pequenininho diante da grandeza do universo. A questão é que antes mesmo do nosso planeta existir, Jesus já existia. Ele já existia. E ele já nos conhecia. Ele sabia quem ele ia receber. Nós. Então, e quem foi Jesus? Jesus foi... Quem foi? Não, quem é? Jesus é um ser que nasceu igualzinho você, eu, simples e ignorante. Mas pelo seu esforço diário, contínuo, foi evoluindo, 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 até chegar ao mundo crístico, né, Dinho? E ele se tornou altamente evoluído e foi escolhido para vir governar o nosso planeta pequenininho chamado Terra. Mas não tem problema. Ele é o nosso governador espiritual. E aí Jesus vem... ele vem mudar todo o conceito de amor. Ele vem trazer para nós uma lei maravilhosa que a gente chama a lei do amor. Então, onde que eu deixei meu evangelho? Ah, está aqui. Ele deixa para nós uma cartilha, né? Ele deixa para nós, aqui no evangelho tem tudo que a gente precisa para a gente poder viver uma vida melhor, para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer. Está tudo aqui, as orientações. Tudo aqui. Quanto de Jesus eu quero para a minha vida? Quanto de Jesus eu estou me movimentando e em busca de? É a pergunta para nós. Então, ele é o nosso alimento, se nós quisermos.
Porque se tem uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, é um negocinho chamado livre-arbítrio. Deus não pode fazer escolhas por nós. Ele não pode. Não é que ele não pode, ele não quer fazer, porque ele nos deu a capacidade de escolher os caminhos que nós queremos seguir. Somos nós quem escolhemos, não é ele. Ele nos dá algo precioso, que é a vida. Ele nos dá todas as oportunidades que a gente precisa para evoluir. Todas. Mas ele também nos dá a escolha. O poder da escolha. O que eu quero para a minha vida. Como eu quero agir no meu dia a dia. Como eu quero reconhecer as pessoas que Deus me emprestou para a minha convivência e para a minha evolução. Quando eu ainda trabalhava com produtores rurais, eu contava uma história, eu gosto muito dela. E eu acho que ela faz muito sentido, assim, pelo menos para mim faz muito sentido. Certa vez, Jesus estava caminhando com seus apóstolos e seus discípulos e passou assim, próximo a uma matinha. Não sei se era aqui perto de São Simão, não sei onde que era. Eu sei que perto de uma matinha, enquanto ele caminhava com seus discípulos, ele ia ensinando, né? Porque era o que Jesus fazia todos os dias, era ensinar. E eis que de repente ele ouve lá, vindo daquele mato, gritos assim: socorro, socorro, eu estou morrendo, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, eu estou morrendo. E aí Jesus para, fica escutando ali, olha para os seus discípulos, para os seus apóstolos e olha para João, que era o mais novinho, e falou: João, vai lá, meu filho, vê o que está acontecendo com aquele irmão que está gritando daquele jeito. E aí João vai correndo lá e tal. E a hora que ele entra, e logo ele já volta pisando duro, vermelhinho de raiva, de ódio. E aí Jesus paradinho, aguardando, falou: João. E o homem continuou gritando lá. Não parou não, continuou gritando. João, e aí? O que você viu lá, João? Ele falou: ah, Jesus, vai ser besta com um trem desse. Acho que ele era meio goiano com mineiro. Vai ser besta com um trem desse. O senhor acredita que aquele homem que está gritando lá, ele está lá, tem um córregozinho que passa lá, da água limpinha, que a gente vê até os peixinhos lá. Ele está sentado em cima de uma pedra, a água está passando aqui nas pernas dele, ele está olhando para cima e gritando que ele está morrendo de sede. Ele está com sede, ele vai morrer de sede. O senhor acredita num negócio desse, Jesus? Aí Jesus olha carinhosamente para João, no fundo dos seus olhos. Fala: João, meu filho, volta lá. Mostra para ele a água. Se for necessário, ajude-o a beber a água, para que ele não morra de sede. Então, essa história, ela nos faz pensar que, às vezes, nós estamos tão focados no que falta, tão focados nos problemas, que nós temos a dificuldade de enxergar tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente precisa está ali, basta a gente mudar o jeito de ver. Para ele, não era só olhar para baixo, para ele enxergar a água? E às vezes a gente só está focado, e esquecendo esse grande alimento que nós temos à nossa disposição, que são todos os recursos que a gente precisa para evoluir, para ser uma pessoa melhor. Vocês acreditam que eu não falei nadinha do que eu escrevi aqui?
Nem peguei agora que eu vou pegar uma folhinha. Faz sentido, gente, isso que eu estou contando para vocês? Faz sentido? Então, por falar em alimento, que Jesus é o nosso alimento, a gente já entendeu, né? Que Ele está para nós, assim como o Paranaíba está para nós. Lembrem sempre disso. Ele está plenamente para nós. Mas nós precisamos buscá-lo. Precisamos nos mover. Precisamos buscá-lo com amor, com consciência, com sabedoria, com serenidade. Mas, acima de tudo, com muito amor. Certa vez eu li um livro, Aprendendo com o Nosso Lar, do autor José Lázaro Boberg. E é um livro muito interessante, porque o nosso lar, vocês sabem que é uma cidade espiritual, né? Que quem nos contou dela, quem relatou tudo que acontecia nela foi quem? André Luiz, né? E isso não faz muito tempo, não. Faz pouco tempo que a gente descobriu que existe essa cidade chamada Nosso Lar. Então, no livro, em cada capítulo, ele vai relacionando, o autor, ele vai relacionando o que acontece no nosso lar, relacionando com a nossa vida aqui na Terra. E como nós estamos falando de alimento, né, que Jesus é o nosso alimento, eu pensei em trazer, compartilhar com vocês essa parte aqui, esse capítulo desse livro que fala sobre os fluidos nas refeições. Então, vou fazer umas perguntinhas para nós, para a gente começar a pensar. Onde normalmente, aí você vai respondendo aí para você, tá? Onde normalmente você toma suas refeições? Quem prepara sua refeição? Se é em casa, com quem você toma a sua refeição? Se é no restaurante, também com quem, né? Você se senta à mesa ou come na sala, na frente da TV? Como é o ambiente na hora das refeições, lá na sua casa? Vocês conversam em paz? Ou é aquele momento das DR, das brigas, etc. Vocês acreditam que tem casa que isso acontece? Aqui em São Simão eu acho que não acontece, não. Mais uma perguntinha. Você tem se sentido bem após as refeições? Sai felizinha assim da mesa ou sai assim tipo empachado? Parece que está ruim, está aquele trem ruim, né? Estou com aquela azia, com mal-estar. Como que tem sido isso para você? Estou falando para você, mas é para mim, tá? Então, a experiência vivida pelo Espírito André Luiz, e foi psicografado, né, pelo nosso querido Chico Xavier. Os fluidos na refeição, esse capítulo, ele é muito interessante, por quê? Porque ele faz uma referência com a alimentação utilizada também aqui, no nosso lar aqui, na Terra, né? Como é lá e como é aqui. Ele faz uma comparação. Aí a gente pergunta, mas como assim? Depois que a gente morre, depois que a gente desencarna, a gente ainda tem que comer? Ainda vai comer? Uns vão falar, oba, graças a Deus, a gente ainda vai comer. Vai. A gente ainda tem necessidade. Ainda tem, porque nós... Não é porque a gente morreu que a gente já, né, virou santo, está evoluído, não precisa de mais nada. Não é assim que funciona. Segundo eles nos falam, né? Então, vamos ter necessidade de comer, sim. Então, lá no livro Nosso Lar, a dona Laura, senhora Laura, mãe de Lísias, ela descreve como é a refeição lá na colônia. Então, ela diz assim, ó.
Na colônia, elas são muito mais agradáveis. As refeições são muito mais agradáveis do que na terra. Notícia boa, né? Na condição de espírito, em todos os ministérios, o pessoal dispensava alimentos. Em muitas residências de nosso lar, o alimento era dispensável quase por completo. Então vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais alimentar. No Ministério do Auxílio, onde os serviços eram mais pesados, eles eram servidos na base de concentrados fluídicos. Já nos Ministérios da Comunicação e Esclarecimento, utilizavam-se de frutos em grande quantidade. No Ministério da Elevação, serviam-se de sucos concentrados. Dona Laura nos informou ainda que os desencarnados necessitavam de substâncias suculentas na condição fluídica, mas que seriam cada vez mais delicadas à medida da ascensão espiritual. Então, quanto mais evoluído a gente vai se tornando, né, menos necessidade de alimento. Lísias, filho de Dona Laura, disse que eram ensinados aos habitantes da colônia conhecimentos relativos à ciência da respiração. Gente, você está lembrando que você está respirando? Como que está a sua respiração? Tem hora que a gente até esquece que a gente respira, não é? Olha a importância da respiração. E a absorção dos princípios vitais da atmosfera, da água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Tudo dependia do estágio evolutivo de cada um. Quanto mais elevado no plano evolutivo, mais sutil é o processo de alimentação. Agora, aqui que é o bonito, ó. Sendo que o maior sustentáculo da criatura é o amor. O amor é o mais importante alimento do espírito. Aí eu fico pensando, eu acho que talvez, eu vou falar de mim, tá? Ainda não tenha conseguido compreender o que é verdadeiramente o amor. Eu acho que eu ainda não dei conta. Estamos a caminho, né? Estamos evoluindo. Então, o homem ou o espírito encarnado aprenderá mais tarde que... O que é o amor? Ele dá umas dicas aqui, né? Uma conversação amiga, um gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal constitui sólidos alimentos para a vida em si. Mas parece que não é tão complicado assim, né? Lendo assim, parece que não é tão complicado o amor. Então, nesse sentido, a alimentação puramente espiritual, ela constitui a estabilidade da alegria aos habitantes da colônia. Aí a Dona Laura, gente, quem não leu ainda o livro Nosso Lar, leia. Ele é muito esclarecedor, tá? Traz muitas orientações para nós. A senhora Laura nos mostrou uma nova visão sobre o momento das refeições. Então, vamos voltar aqui para o momento das refeições. A Dona Laura, lá na casa dela, lá no Nosso Lar, ela tinha uma casa, ela tinha uma residência. E ela recebeu lá uma neta dela, a Luísa, acho que Heloísa, né, o nome da neta, que estava ainda em processo de recuperação.
ela tinha desencarnado por conta de uma tuberculose e ela estava extremamente revoltada de ter morrido. Não queria ter morrido de jeito nenhum. Estava revoltada. Ela era noiva, queria, né, achou muito ruim ter morrido. Ela não estava aceitando aquilo de jeito nenhum. E aí, André Luiz foi almoçar lá na casa da dona Laura, né? Foi tomar suas refeições lá. Ela muito carinhosa, muito acolhedora. E André Luiz percebeu que a neta estava num local mais afastado, não estava ali na mesa de refeição, né? E ele ficou intrigado com aquilo. Dona Laura, por que a sua neta não vem comer com a gente? Aí ela explica o seguinte: por enquanto, ela precisa se alimentar sozinha. Aqui, nós não trazemos à mesa qualquer pessoa que manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia, que é a perturbação, transtorno psicológico, né? E a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Gente, olha o quanto isso aqui é sério. Primeiro, para a pessoa que está fazendo a comida ali, que está preparando. Pensa, alguém que está fazendo um almoço, um jantar, com raiva, perturbado, nervoso, enfesado. Olha o tipo de fluido que essa pessoa está emanando para aquela refeição. É uma coisa muito séria isso aqui que a gente precisa pensar, né? Então ela fala isso. Sentar-se à mesa para as refeições constitui um momento sagrado que nem sempre é levado a sério aqui na Terra. É necessário nos atentar para a importância de estarmos em condições mentais harmônicas ao alimentarmos. Pensa, gente, não sei se acontece, vocês já viram isso algum dia na vida de vocês. Mas pensa, o almoço está pronto, às vezes a pessoa, a mamãe ali, ou o papai, alguém que preparou esse alimento, preparou com tanto carinho, com tanto amor, né? Emanando ali as boas energias para aquele alimento, e chega alguém e senta naquela mesa com raiva, gritando, brigando, comendo de qualquer jeito. Desestrutura todo o processo. Todo o processo. Quando somos tomados pela inquietação, perturbação, azedume, ideias pessimistas, além de criarmos obstáculos à normalidade digestiva, ainda emanamos esses fluidos venenosos aos alimentos que são ingeridos por todos que participam da alimentação. Pensa em Thalissa, aquela costelinha de porco, hein, que você gosta, a mamãe faz aquilo com raiva, hein? E aí todo mundo gosta, vai comer, não vai dar certo, né? Melhor fazer com amor e todos sentar à mesa com muito amor, conscientes do que nós estamos fazendo. Nós estamos sentados ali para alimentar o nosso corpo e alimentar também o nosso espírito com a boa convivência, uma boa conversação. Na mesa não é lugar de discussão, gente. Não é lugar de briga. Ainda mais hoje em dia, que a nossa convivência está ficando cada vez mais diminuída. Pititica demais. Porque a hora que a gente tem condição de estarmos juntos em casa, cada um pega sua ferramenta de trabalho, né?
Descobri que o celular chama ferramenta de trabalho. Pega sua enxadinha e fica lá o dia inteirinho. Não conversa ninguém, conversa com ninguém. Não é assim? Estou falando para mim, tá? Não é para vocês, não. É para mim. Então, quantas vezes, né, na mesa a gente discute, a gente briga. Lá em casa já aconteceu. Hoje em dia, graças a Deus, não acontece mais, né, meu amor? Hoje em dia é só na paz, né? Que a Thalissa mudou lá de casa. Então... Não é não, gente, não é não. Então, a refeição, né, o nosso local de refeição deveria ser um momento, um lugar de paz, um local sagrado mesmo. Jesus, ele gostava, não é? De se alimentar, de partilhar o alimento com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Ixi, no Evangelho, quantas passagens tem, né? De Jesus e alimentação, quantas? As refeições jamais deveriam ser feitas de forma mecânica e em clima de tensão emocional. Diz, né, que quando a gente alimenta com tensão e tal, né, desse jeito que a gente está conversando aqui, nesse estado, né, a comida fica parada. Ai, essa comida parece que não desceu, né? Os nervos se contraem, a gente tem dificuldade na digestão. Quantas cirurgias de vesícula que poderiam ser evitadas se no momento da refeição nós as fizéssemos entendendo de verdade o que estávamos fazendo, de corpo e alma, entendendo que aquilo ali é um momento sagrado. Há milhares de pessoas que adoecem sem saber os males, sem saber que os males provêm da maneira como se alimentam. Não só pela incorreção do ato de alimentar, né? Excesso de comida, falta de mastigação, mas principalmente a perturbação mental que intoxica os alimentos que serão digeridos. Faz sentido isso, gente? Então, minha gente, o que eu quero deixar para nós hoje, nessa noite, é que nós possamos compreender cada vez mais que nós estamos aqui de passagem, emprestados uns para os outros. Nós não somos donos de ninguém, nem mesmo dos nossos filhos que carregamos. Nós mães carregamos aí no nosso ventre por 9 meses. Não somos donos. Nós não somos, nós estamos aqui nessa passagem uns para com os outros, emprestados, para que possamos evoluir, para que possamos contribuir com a evolução daqueles que convivem conosco, mas não somos donos de ninguém. Não somos. Na hora que a gente tiver que voltar, nós vamos voltar para a nossa verdadeira casa, que é no plano espiritual. E talvez, pela forma como nós estamos vivendo aqui, talvez a gente não se reencontre. Vocês sabem disso, né? Que há muitas moradas na casa de meu Pai. Foi Jesus que disse. Então, se eu não estou procurando evolução, se eu estou aí
me mantendo na ruindade, na maldade, pode ser que eu não vá lá para a morada que o meu amor vai, né? Que ele está mais evoluído que eu, pode ser que eu vou para outra, não vou encontrar. E você quer isso? Eu gostaria de encontrar. Você não gostaria de encontrar com seus entes? Vamos fazer, como diz a vovó, vamos fazer por onde, minha filha? Vamos fazer por onde? Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, né? De passar essa experiência humana aqui nesse planeta, enquanto espíritos eternos que somos. Vamos aproveitar cada momento. Vamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos proporciona, para que a gente possa cumprir a nossa missão, aquilo que a gente veio aqui, viemos aqui. Para que nós estamos aqui? Tem que ter uma razão muito forte. Vamos procurar descobrir essa razão forte, né? E mais do que isso, vamos nutrir o nosso espírito com Jesus. Do jeito que a gente dá conta. Do jeito que a gente sabe. Não existe pós-graduação para isso. Não existe pós-graduação, doutorado, MBA para o amor. Existe prática. Existe prática. E não são em grandes coisas, são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Vamos nutrir o nosso corpo físico com alimentação mais saudável, né? Com exercício físico, né? Com bebendo mais água, que é tudo que a gente sabe que tem que fazer, mas às vezes a gente não faz, mas a gente sabe. Vamos cuidar desse corpo, porque ele também é emprestado. E como diz um amigo meu, quando a gente fez o planejamento reencarnatório, para a gente passar por aqui, mas essa passagem aqui, que a gente vai vir outras vezes, mas essa aqui, que a gente já combinou tudo lá no nosso contrato, né? Quem seria pai, quem seria mãe, quem seria filho, quem seria o marido, uma mulher, etc. A gente fez esse combinado e aí nós recebemos um tanque de gasolina. Ele falava assim, né? A gente recebe um tanque de gasolina para a gente passar o período que a gente precisa aqui no planeta Terra. Quando essa gasolina acabar, ó, plup, a gente volta. Gasolina é o fluido vital, né? E aí, se a gente não cuida bem disso, nós vamos gastar essa gasolina antes da hora. Gasolina é assim, ó, essa gasolina serve para você vir de São Simão até Quirinópolis, Eva. E aí eu gasto ela, antes de chegar ali no Rio Preto, ali eu já gastei. Falta um tempo, não falta? Tem consequência isso aí. Mas isso é assunto para outro estudo, viu, Robson? Isso é assunto para outro estudo. Bom, já deu meu tempo, né? Quero agradecer imensamente a cada um de vocês pela oportunidade que me deram nesta noite, mas, sobretudo, pela caridade em me ouvir. Né? Espero que essas palavras possam ter feito sentido para vocês. Só de vocês lembrar que o Rio Paranaíba está para vocês, assim como Jesus está para vocês, não para vocês, para nós, já está bom demais, já valeu a noite. Tá? Muito obrigada, que Jesus continue nos abençoando. Que assim seja.